Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. Hoje vamos conversar com um autor que vem conquistando leitores ao unir fantasia, brasilidade e representatividade em suas obras. Natural de Sergipe e morando há anos aqui no Rio de Janeiro, Fábio Shadow construiu uma carreira literária marcada por protagonistas negros, cenários inspirados na nossa realidade e personagens que refletem a diversidade do Brasil. Autor da trilogia O Príncipe Pardo e os Reinos Perdidos e do romance contemporâneo Albert, ele já soma milhares de leitores e se tornou uma voz importante dentro da literatura nacional. Com o tema fantasia, representatividade e o poder de contar novas histórias, com vocês, ele que eu tive a honra de conhecer ano passado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, queridíssimo Fábio Shadow! Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, né? Que vamos tomar esse chá. Eu sou o Fábio Shadow, estou aqui, mó prazer em participar e receber esse convite para falar um pouquinho da minha história e dos meus livros. Isso aí, Fábio. E assim, cara, foi maravilhoso, porque as pessoas sabem, quem acompanha aqui a página, quem acompanha os podcasts sabe já há um bom tempo, que na Bienal do ano passado eu decidi dar literalmente uma chance, eu conversei com você naquele dia lá, aos autores nacionais, pra eu conhecer os autores mesmo. Porque mesmo eu já começando a escrever há um tempo e ainda não publicando porque eu sou uma pessoa muito capricorniana problemática, né? Eu vou revisando, mas eu prometo que esse ano é a última revisão, porque os meus amigos já estão assim querendo arrancar minhas entranhas fora, os meus leitores beta não aguentam mais as mudanças que eu faço e desfaço. Mas enfim, eu queria muito ler os autores nacionais, eu queria dar esse voto aos autores nacionais e eu não tenho, em momento algum, me arrependido dessa chance que eu tô dando. E para começar a nossa pergunta padrão, Fábio Shadow por Fábio Shadow. Quem é você, meu caro? Então, Fábio Shadow, né? Eu sempre falo que é um homem negro, gay, muito bonito. Porque o pessoal não tá me vendo, mas eu vou fazer essa autodescrição. Porque o meu livro ele vai falar sempre de minha história, né, que eu quero trazer sempre de representatividade, de autoestima, de trazer pessoas que muitas vezes são marginalizadas, né, e que eu vivenciei, né, histórias que eu passei. Eu sou nordestino, né, eu sou do interior de Sergipe, eu morei por 11 anos na favela do Caju, quando eu vim morar no Rio, então foram realidades que eu experimentei que me moldaram muito. Então o Fábio, ele se tornou essa pessoa que vai pensar toda essa questão que eu vivi, mas trazer para uma fantasia e trazer para essa autoestima mesmo, sabe? Eu acho que essa é a minha proposta. Isso aí! E para começar, Fábio, vamos lá. Sua trajetória passa por Sergipe, pela favela do Caju e, obviamente, pelo Rio de Janeiro. Como esses lugares ajudaram a formar não apenas a pessoa que você é, mas também o escritor que você se tornou? Então, acho que talvez eu tenha que contar um pouquinho, né, de como que eu cheguei no Rio de Janeiro, porque isso foi, na verdade, a fonte de inspiração para os meus livros. A minha família, ela é natural de Sergipe, do interior, né, de Simão Dias, essa cidade, inclusive, aparece nas minhas histórias, e aí vieram tentar a vida, né, trabalhando em prédio, empregada doméstica, ainda até hoje ainda tem alguns parentes que atuam nessas funções, e foi o que garantiu por muito tempo o sustento assim, da minha família, né, parte da minha família. E aí eu vim para o Rio, no momento em que meu irmão faleceu, que a minha irmã queria muito que meu sobrinho viesse, que ela tinha deixado meu sobrinho lá para vir tentar a vida aqui. E aí eu vim parar na favela do Caju, cuidando desse menino de 8 anos, eu tinha 16 na época, e
foi onde eu fui estudar, fui fazer faculdade. A leitura, ela nunca fez parte da minha vida na minha infância, na adolescência, ela veio entrar quando eu fiz o ensino médio, e uma professora meio que me obrigou a ler Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e aquilo me tocou demais, sabe? Eu já tinha tentado ler um livro antigo, que era O Vermelho e o Negro, que é um livro francês antigo, que não me pegou, sobretudo pela faixa, né? A faixa da minha idade na época não era uma leitura que me excitaria, sabe? Então, ao ter esse contato com uma leitura mais próxima da realidade, de situações que eu lembrava, sabe? Situações que eu já tinha visto, situações que eu tinha vivido, né? Que foram Vidas Secas, eu me encantei, né? E a minha escrita, né? O escritor Fábio, ele vem muito dessa adolescência, né, sobretudo no Principado, né, que é o primeiro livro, que é uma trilogia, né, de fantasia, que foi o primeiro livro que eu escrevi, o Atlântida, era muito baseada nos animes, né? Eu assistia muito anime, o Naruto, o Cavaleiros do Zodíaco, o Dragon Ball. Então, quando a gente estava comentando mais cedo sobre as lutas, né? Aquelas cenas, aquelas coisas épicas, era muito essa inspiração. Eu imaginava muito aquelas lutas dos cavaleiros e tal, e eu queria muito trazer isso para o meu texto. E com o tempo, né? Fui lendo um pouco mais, eu me apaixonei pelo Senhor dos Anéis. Eu achei uma história fantástica, assim, é meu livro favorito de longe, assim, se já tinha essa pergunta no roteiro, já respondi antecipado, porque eu sempre falo, eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, e eu queria muito ir para esse lugar, mas, como você bem tocou, quando eu comecei a escrever o Atlântida, o livro, ele era muito aquela fantasia, alta fantasia, sabe, o mundo é muito descolado da realidade, né, então depois eu reescrevi, você estava comentando dos seus livros, né, que vai vir aí esse escrito, esse livro sair. O meu livro ele levou 10 anos para ser escrito. Uau. E ele é fininho, ele tem pouco mais de 100 páginas, por causa que a diagramação é um pouquinho maior, né, a letra é um pouquinho maior, ele é bem bom de ler. Então, ele é um livro bem curtinho mesmo, e a ideia foi reduzir ao máximo, eu cortei ele. O livro inicialmente tinha 500 páginas. Cortar, mas é maravilhoso, ele é maravilhoso para quem está iniciando a leitura. Ele é maravilhoso nesse ponto, para jovens, né, vamos botar assim, para jovens, adolescentes que estão querendo iniciar a leitura, ele é maravilhoso. Ele é um livro excelente para quem é adolescente, para quem está começando a leitura agora, porque ele, não é que ele seja fino, prático, ele é um livro fantástico para quem está começando a ler agora, porque ele é gostoso de ler. E como eu terminei de ler recentemente, a gente consegue ter essa visão, principalmente quem tem uma bagagem de leitura maior, que é um livro, assim, literalmente para essa faixa mesmo, até mesmo a faixa do Lipe, que é o personagem principal. Mas, assim, pode continuar, desculpa. É importante colocar isso para quem tá ouvindo a gente. Não, perfeito. E assim, você estava falando, eu me arrepiei aqui, porque a ideia do Atlântida era trabalhar com ele na favela do Caju mesmo. Ele participou de um projeto do Gol de Letra, né, que é uma fundação, em que eu consegui doar 100 cópias para Gol de Letra, para que a gente pudesse fazer um trabalho de leitura com jovens da favela, até porque a ideia é que fosse um texto é que a gente acaba escrevendo, a gente acaba indo para o rebuscado, né? Mas eu tentava o máximo ser um texto mais coloquial, um texto mais simples de ler, e para que a gente pudesse trabalhar com esses jovens lá no Caju. E aí, assim, é um prazer realmente ter esse retorno, até meio que não programado, né? Você falar que tem esse encaixe, né? Porque ele tinha essa proposta mesmo. E acho que foi um aprendizado que eu fui tendo na carreira, de que quanto mais simples é mais legal. Eu acho que é mais, né? É óbvio que, né, você tem textos que precisam, que você às vezes quer realmente retratar daquela forma, mas eu acho que quando você vai tornando isso mais coloquial, mais simples, isso vai se tornando cada vez mais amplo, e acho que atende uma parcela que, sobretudo, eu queria atingir, né? Quando eu vou falar de favela, vou falar de pessoas, muitas vezes, do interior, né? Que chega, sei lá, às vezes não tem, nem terminou o ensino médio, sabe? Então, a ideia mesmo é que esse livro ele seja o máximo possível, de abertura mesmo, de outras pessoas poderem ler, não ficar naquele lugar do elitismo. Cara, que bacana. E uma coisa que me veio aqui também, a gente conectando com o roteiro,
Você escreve fantasia, isso é óbvio, a gente lê ali, gente, tem uma cena ali no início, nos primeiros capítulos que eu tava falando pra ele aqui em off, que eu lendo eu gritei, eu falei, Deus, isso, o que está acontecendo? Mas assim, as suas histórias, elas trazem, né, elementos muito brasileiros, principalmente isso que eu acho importante, protagonistas negros e experiências LGBTQIAPN+. Por que era importante para você ocupar esses espaços dentro da literatura fantástica? Por que tem esse viés? Cara, eu quero falar sobre isso. E assim, gente, uma coisa que eu gosto muito na capa do livro dele é que se a gente reparar bem no zoom, o livro tá aqui comigo, vocês vão ver, né, futuramente quando eu fizer a resenha, a gente vê os olhos do personagem, a gente vê os olhos de quem tá no livro. E eu achei isso fantástico. Isso foi uma coisa fantástica, eu não sei. Parabenizo quem fez a capa, quem fez a arte de capa, porque ficou muito bom. Mas conta pra gente, por que você quer mesclar, você quer ocupar esses espaços? Então, né, acho que essa resposta, né, ela está muito intrínseca na primeira pergunta que você me falou, você me fez, né, quem é você? Então, quando eu fui escrever, eu percebi que o meu texto ele era mais poderoso, pelo menos me satisfazia muito mais, quando eu trazia elementos pessoais, né? Quando você fala, né, a fantasia, ela tem realmente, eu acabo falando mais de racismo, eu acabo falando mais da questão da favela, da questão dessa fantasia, desse garoto que ele tinha tudo para ser preterido, né? E o texto, né, na continuação, ele vai enfrentar essa questão de você, o não lugar, né, que é o moreno, né, o pardo da história, assim, o não lugar, porque você às vezes não é lido como negro o suficiente, nem como branco o suficiente, então você acaba indo ali para um limbo, então o Lipe ele vai ter esse diálogo, falar do Brasil, assim, eu já li muitos textos, sabe, eu acho que talvez o Harry Potter tenha me dado esse estalo, assim, do quanto que é importante você trazer essa regionalidade. Então, muitas vezes a pessoa quer falar, eu quero falar dos Estados Unidos, a história passa em Londres, e porque muitas vezes acabou lendo livros que se passavam lá, né, que, né, a gente comentou aí da Agatha Christie, então você acaba lendo livros que, porque a maioria dos livros famosos, né, vamos dizer assim, eles se passam nesse lugar, mas se passam nesse lugar porque os autores são desse lugar. Então eu falei, gente, assim, para mim, né, não estou criticando, eu tenho vários amigos autores que escrevem histórias, né, que se passam em outros lugares, mas para mim é muito fundamental que eu relate histórias muito pessoais. O próximo livro que eu estou escrevendo, eu estou morando na Glória, então ele se passa na Praça Paris, né? Então é uma história que gente, a gente é praticamente vizinho, olha que doideira. Eu preciso ter essa conexão assim com o pé no chão, sabe? Com acordar e olhar assim para aquele cenário, como foi no Caju, né? De olhar aquele cenário e às vezes uma folha, uma coisa me dá um estalo para continuar a história. O LGBT realmente no Príncipe Pardo ele vai aparecer, mas ele é muito sutil. Eu costumo dizer até que ele é um infiltrado ali, porque eu não quis abordar muito essa juventude. O Felipe ele tem outros problemas, então ele o romance dele não chega a demonstrar o quão LGBT ele é. O Alebê, ele foi um livro que eu escrevi na pandemia, e ele foi em homenagem a um amigo que faleceu, é uma história super pesada, assim, é uma história que me deixou muito triste na época, foi em 2015, e aí eu decidi escrever na pandemia um musical que vai conversar aí sobre essas histórias um pouquinho mais adultas, né, ele é um livro mais adulto, mas trazendo a leveza da música. A história ela acontece dentro de um álbum, então a ideia, ele é muito mais cômico, né? Ele é uma comédia mesmo, assim, eu tenho o maior sonho de ver ele no teatro, porque deve ser uma coisa linda, assim. Mas agora vamos falar, que eu estou com ele aqui em mãos, vamos falar um pouquinho desse primeiro volume, porque a pergunta que eu tenho para te fazer é: a trilogia O Príncipe Pardo e Os Reinos Perdidos conquistou muitos leitores. O que você acredita que mais conecta o público ao universo que você criou? Porque ainda tem mais 2 livros. Então vamos fazer um amarrado aqui de coisas. Primeiro, responde essa pergunta e fala um pouquinho sobre essa trilogia. Como que virou uma trilogia? Ia ser um livro só? Virou 2? Virou 3? Como é que é esse contexto todo?
Então, né, eu até vou começar explicando por essa parte, porque eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, e o Senhor dos Anéis é uma trilogia, então já era a ideia de ser uma trilogia, eu queria fazer uma trilogia, era muito inspirado no Senhor dos Anéis, então era uma coisa gigante, né, então tinha toda aquela inspiração de descrever uma folha, um palito de aba 4. E aí, com o tempo, como eu te falei, né, foram 10 anos de produção desse primeiro livro só, eu percebi como que seria a minha deixa, né, que seria muito mais essa pegada social, trazer essas questões que são muito próximas a mim, e aí respondendo, né, não posso nem te dizer se foi isso, mas eu atribuo muito a dois fatores do sucesso do livro. Primeiro, a minha cara de pau, porque as pessoas vão me encontrar em diversos lugares, eu acho que a minha ideia muito era difundir o livro de uma forma que ele ficasse muito popular, sabe? Que não ficasse aquela coisa de você só conseguir comprar ele na Bienal, você só conseguir comprar ele na Flip, nesses grandes eventos e que naturalmente envolve dinheiro. Então, o lançamento do Atlântida, ele foi num CIEP. Na verdade, ele ia ser no CIEP, no Caju. Só que estava tendo tiroteio na favela na época, no dia, exatamente no dia. Nossa. E aí eu tive que levar a galera para minha casa, né? Eu tinha falado com um mercadinho assim do bairro para eles cederem torradinhas e refrigerantes, sabe aquela coisa bem, bem Sei, que bonitinho assim. situação. Mas para mim Poxa tinha que ser vida. assim, para mim tinha que ser assim no Caju, né? O lançamento, o primeiro evento, a primeira ação tinha que ser no Caju, um lugar extremamente democrático, sabe? E aí depois eu fiz o lançamento dele, eu fiz o Atlântida, né, que foi o primeiro, eu fiz muita maluquice, assim. Eu jogo vôlei nas quadras do Flamengo, então eu fiz um lançamento lá nas quadras do Flamengo. Botei uma mesinha, chamei uma galera, avisei os amigos, avisei o grupão, ó, vai ter o lançamento do meu livro aqui. Gente, ele é mais carioca que eu, gente. Ele adora sol, praia, Eu amo, vôlei, amo, doideiras. amo. E aí, fiz lá no Aterro do Flamengo. Aí depois eu fiz o lançamento no prédio do meu irmão, porque no livro tem um porteiro, né, que é inspirado muito no meu irmão, o Antônio, né, o Felipe, que é o protagonista, é Antônio Felipe. E Antônio é o nome do meu irmão, então ele falou, não, vem fazer aqui, a gente faz, não sei o quê. E foi muito legal, sabe? Então, assim, e aí eu comecei a me jogar nos eventos para poder participar, divulgar. Eu consegui, eu sou de Sergipe, né, então eu consegui o espaço daquele projeto Tamar, né, que tem em Aracaju. Então, eu fiz um lançamento lá, eu fechei, eles liberaram o acesso, né, liberaram para que eu usasse o espaço Legal. e chamaram as 3 escolas, assim, com ingresso liberado, que é pago, né? Não é um valor alto, mas tudo que é Sim. pago você acaba excluindo, né? Aí eu consegui fazer essa ação lá, em Aracaju, que eu queria muito fazer, e isso foi em 2019, né? O livro foi lançado em 2018, então 2018, 2019, eu fiz todo esse rolê de levar ele foi lançado na Bienal de São Paulo, na época tinha uma editora, a gente conseguia deixar o livro, na Bienal a gente conseguiu botar o livro a R$ 10, assim, a primeira edição, que foi pela editora. Então, assim, tinha muita escola, sabe, que ia, porque a Bienal tem isso, né, de levar as escolas, né, tem o voucher. Então, a gente conseguiu fazer muitas ações muito interessantes com o Atlântida. E aí, os outros, eu sempre fazia alguma maluquice, assim, porque cada um vai explorar uma cidade mágica, né? O segundo é Pompeia e o terceiro é Eldorado. Em Pompeia, eu quis muito fazer uma ação na Quinta da Boa Vista, porque ele foi lançado em 2019 e tinha o rolê do Museu Nacional que pegou fogo. Inclusive, no Pompeia tem o Museu Nacional em chamas, só que ele está muito discreto, porque, como você falou da questão da capa, o capista era muito bom, assim, era o dono da editora, então ele fez as 3 capas, eu quis manter o padrão, e aí eu pedi para ele colocar a imagem do Museu Nacional em chamas no Pompeia, só que ela é muito discreta, as pessoas nem percebem, aí eu falo, ó, aí a pessoa olha assim, começa a fuçar, sabe, aquele quebra-cabeça, e acha. E o Dourado, a gente fez uma caça ao tesouro, porque o Dourado é a questão assim, da busca pelo ouro, na Bienal do Rio, que aí já foi o lançamento, foi em 2023, que foi o fechamento, e aí a gente conseguiu também. E aí nesse eu fiz um lançamento, os dois eu fiz lançamento em Simão Dias, mas eu fiz um lançamento na programação oficial da cidade, ia ter o aniversário de Simão Dias, que é em junho, e aí a história ela sempre meio que gira em torno do mês de junho, né, do dia de Santo Antônio. Sim, Então, sim, aí sim. Achei o máximo isso. eu fiz Olha essas que ações comédia. Eu lá. comecei a ler literalmente próximo essas datas comemorativas da história. Eu achei isso o máximo.
E eu não sabia, mas Simão Dias faz aniversário no dia 12 de junho. E aí calhou de eu queria fazer uma ação em junho, e aí o pessoal da minha família lá em Simão Dias, que eu já conhecia, né, a galera me colocou tipo, no rolê, na programação, sabe? Ia ter festa de aniversário com o prefeito, aí foi o prefeito, foi o pessoal da cidade mesmo, assim, sabe? Secretaria, aí teve mídia, teve divulgação no jornal, na Poxa, cidade, que então legal, foi cara. um, foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz, assim, eu acho que eu tenho trabalhado ainda com ele, né, com o Atlântida agora virou peça, né, então até em primeira mão, na Bienal de São Paulo, a galera da peça, uns 5 atores, eles vão estar lá no dia que eu vou fazer uma sessão de autógrafo, e eles vão lá montados com os personagens, para a gente poder tirar foto. E agora eu quero que você responda em uma frase a pergunta que eu vou te fazer. Hoje você já alcançou muitos e muitos leitores. Porém, que tipo de legado você espera deixar para os jovens escritores negros, periféricos e LGBTs que sonham em publicar suas próprias histórias? Olha, essa frase aí você me pegou no pulo, mas eu tenho uma perspectiva muito positiva dessa juventude. Até porque quando você começa a conhecer autores, né, você entra no mundo literário, e você vê jovens, a produção literária desses jovens, assim, Eu quero uma frase, Fábio. eu tenho meu texto, mas esses jovens, eles são muito incríveis. Então, assim, eu acho que o que eu quero deixar para eles cara, tá dentro de vocês, assim. Você vai ler, você vai consumir, né, tanto o meu quanto de outras pessoas, mas essa galera, ela já vem muito, muito bem, assim, muito maravilhosa. Então, assim, confia porque tá dentro. Confia, coloca o que é seu, o que é muito próprio seu mesmo para fora, vai ser maravilhoso. Meu querido, quando esse sininho toca, significa que nós estamos na reta final do nosso chá da tarde. Mas antes nós temos o nosso famoso jogo das xícaras. Bem, para quem está chegando agora como você e para os nossos ouvintes, né, que nós estamos, como eu já te disse no off, né, a gente está tendo vamos colocar assim, ultrapassando barreiras das terras tupiniquins. Estamos sendo ouvidos em outros 5 países. E aí o que acontece? A gente tem o nosso jogo das xícaras, que é uma brincadeira. Tenho aqui 4 xícaras e cada uma delas tem um chá que vai trazer uma brincadeira diferente. Primeiro é o chá de canela, que é um jogo rápido. Nós temos o chá de morango, que é uma reflexão que você vai trazer pra gente sobre a sua vida, sobre a sua história. O chá de abacaxi com gengibre, que é o número 3, que é uma situação polêmica, que é uma pergunta eu vou te fazer, você tem que responder. E o número 4, que é o chá de maçã, baunilha e mel, que é você que vai trazer qualquer tipo de pergunta que eu vou responder também. Vamos embaralhar, embaralhar, embaralhar. Vamos lá, meu querido, olha, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta xícara. Qual você escolhe? Eu vou querer a terceira xícara. Terceira. Ai, gente, essa xícara tá saindo demais, mas os convidados estão vendo que é uma brincadeira e não tem como fugir. É a xícara de número 4. Ah! O chá de mel com baunilha, maçã, baunilha e mel. Meu querido, você pode fazer uma pergunta, qualquer pergunta que você queira fazer, que eu vou te responder com a maior sinceridade de todas, porque eu sou uma pessoa eu sou Lady Olena, quando eu ficar velhinho eu vou ser Lady Olena de Game of Thrones. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Eu amo. Vamos lá, qual é a sua pergunta pelas redes Radionete Crônicas? Então, eu já estava até pensando, eu preferiria que fosse o 3, porque eu adoro responder perguntas polêmicas. Mas, como eu tenho que fazer a pergunta, eu vou te perguntar, na verdade, sobre os seus livros. Eu queria saber um pouco de o que se trata os seus livros e quando que vai sair, né? Eu acho que tem até, tô fazendo a voz dos seus futuros leitores aí, dos seus... Então, eu fiquei muito curioso quando você comentou. Então, os meus livros, eu comecei a escrevê-los no ensino médio. E eu criei literalmente um universo muito, obviamente, influenciado pelo que a gente lia, né? Eu lia ali na adolescência
que é Nárnia, Harry Potter. Eu fui acompanhando os lançamentos do Harry Potter. Então, assim, e eu acabei criando um universo muito também nessa coisa de Nárnia, mas o meu próprio universo, com a minha própria mitologia, a minha própria... você não tem noção, é muita coisa. A minha própria mitologia... E é uma mitologia muito interligada com várias histórias mesmo. Sabe, eu tenho uma amiga, Denise, beijo D, que ela fala, cara, eu amo viajar pro seu universo, porque tem a história em si tem os seus vieses, sabe? Não tem coisas assim, enfim. E é sobre um jovem, e, cara, ele acaba indo pra esse universo, quase um isekai, ele acaba indo pra esse, nem moda do isekai ainda, gente, né? Nessa época, ele acaba indo pra esse universo, e literalmente ali ele recebe uma missão. Pare! Mas, meu querido, olha só. Esse momento agora é o momento show da Xuxa. E você sabe o que é o momento show da Xuxa, né? Que show da Xuxa quase é esse. Mas é o seu momento. É o seu momento para você deixar o seu arroba. Convidar as pessoas para lerem o seu livro. Deixar um oi para quem você quiser. Um abraço. Esse momento é seu. Vamos lá. Perfeito, gente. O meu arroba é Fábio L. Shadow. Ele vai mudar para shadow.verso, né? Que aí eu quero expandir para ser um Shadow Verso, gente, mas eu já tenho. Chique. Ele tem muito chique. Tem que cortar aqui só pra botar isso, que ele tá muito chique. Esses dois perfis eles já existem, mas o principal que eu uso é o Fábio L. Shadow. Mas para encontrar os meus livros, vocês podem entrar em contato comigo. Pode jogar no Google, que vai estar lá na Amazon, todas as versões digitais. Vai me achar fácil, né? Em qualquer lugar. Digitou no Google, já me acha, porque eu tô muito famoso, tô muito estourado. Lembrando que é Shadow em inglês, Shadow. Inglês. S-H-A-D-O-W. E-O-W, isso. E aí, né? É isso, assim, os meus livros, eles vão trazer muito essa representatividade, eles vão ter muita comicidade, né, eu sou muito engraçado, né, olha aqui, né, modesto, mas eu caminho muito para esse lugar da comédia, então mesmo às vezes sutilmente eles vão caminhar para isso, então se é um texto que agrada essas pessoas, se alguém se interessar em conhecer as histórias, pode entrar em contato comigo, pode procurar no Google, pode pegar na Amazon, pode, né, daqui a pouco vai estar na TV, na Globo, na SBT, então é só esperar um pouquinho, que quando virar filme, mas você vai uma versão mais rápida do filme, entendeu? É isso aí. Quer deixar um oi pra alguém, alguma coisa, um salve? Olha, assim, eu sou horrível com isso, né? Eu vou deixar um beijo aí pra minha mãe, pra minha irmã. É o show da Xuxa, o momento show da Xuxa. Pro meu companheiro, né? As pessoas que sempre estão do meu lado, meus amigos, sabe? Então, quem estiver ouvindo, então vou deixar um beijo pra vocês também, né? Mas sobretudo pra minha mãe, ela tá meio malzinha, tô acompanhando, então, torcendo aqui pela melhora dela, então deixar um beijinho pra ela. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.